Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui com o time da BMC News, né? Lembrando que a gente sempre traz aqui grandes nomes da gestão, né, do mercado de capitais, mercado financeiro brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que podemos dizer que é relativamente novo aqui no Brasil, que também são a gestão, né, de fundos conhecidos como FIAGRO. Tá, então a gente vai conhecer o que é, quais são uma das grandes, maiores gestoras do país nesse produto especificamente, nessa alocação especificamente. Tá? A gente vai ver as características do fundo atual, que é um fundo aberto, listado, e também um pouco das características. Então, pessoal, a gente vai trazer muita aqui novidade, né? Aqui para vocês conhecerem mais tanto do potencial, dos riscos, enfim, todo esse assunto que é relativamente novo, né, para todo mundo tirar essa dúvida. Então hoje a gente está aqui com o Bruno Lund, né? Falei correto? Falou correto, Marco. Diretor da EcoAgro, tá? Depois a gente sempre deixa aqui os canais para todo mundo conhecer, mas é só procurar na internet, sem fazer propaganda aqui no seu buscador, né? Procura lá EcoAgro, gestão. Vocês vão entender que é uma gestora também que possui outras atividades, além da gestão que a gente conhece listado em bolsa, né? A gente está aqui com talvez o responsável por um fundo listado em bolsa, né? Que é o GAF11, que é particularmente o tema hoje do nosso debate aqui, que é o FIAGRO, né? Então, primeiro, Bruno, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, né? Você trouxe vários papéis aqui, né? Para a gente consultar aqui, né? Os números aqui são grandes da onde que eu estou vendo aqui, né? Parece que são bons retornos. Está dando bons retornos, com certeza. Nosso investidor está contente. No meio de todo esse caos que estamos vivendo, né? Guerra, inflação, petróleo para cima, para baixo. Até hoje, a notícia de hoje que a gente está gravando, saíram duas notícias, né? Tem gente projetando petróleo a $380, tem outra casa projetando a $60, né? Então a gente tem, na economia que você gosta, tem todos os cenários possíveis. Tem todos os cenários possíveis. Mas primeiramente, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Eu queria que você primeiro apresentasse você, para quem não conhece, mas principalmente a EcoAgro, né? Além das atividades também aí conhecidas listadas em bolsa, né? Do fundo especificamente, né? Acho que principalmente a parte de securitização, porque, né, que a gente está falando talvez aqui algum caso de alguns bilhões de reais aí sobre emissões, securitização, que é algo que talvez no nosso dia a dia no mercado financeiro a gente não conheça, né, ou conheça relativamente pouco, mas é uma casa realmente que tem uma responsabilidade muito grande, né, na cadeia como um todo, mas principalmente na cadeia do agro, né? Exatamente, Marco. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né, de participar aqui do teu podcast, né, um podcast super famoso e super reconhecido, né? É um prazer enorme estar aqui, né, podendo esclarecer sobre esse tema tão interessante que é FIAGRO, né, que é um tema novo, né, um tema inovador aí, que permitiu com que investidores começassem a acessar o agronegócio, assim como aconteceu com o Fundo de Investimentos Imobiliários, né, fazer com que o investidor chegasse mais próximo ali dos investimentos, né, mais focados em imóveis, e a gente agora está tendo a mesma oportunidade que aconteceu lá atrás com a indústria de fundos de investimentos imobiliários, né? Fazer a mesma coisa agora com agro, né? Então acho que é um tema super interessante aí para a gente debater, né? E passar, né, mensagens aí importantes sobre esse assunto aí pro investidor, né? Então muito obrigado aí pelo convite, tá? Bom, como você já me apresentou, né, meu nome é Bruno Lund, eu sou diretor da EcoAgro, tá? Eu comecei minha carreira, né, basicamente fazendo, né, modelagem de crédito, tá? Depois de modelagem de crédito, né, tive uma temporada sendo diretor de crédito e prevenção à lavagem de dinheiro na B3. Depois disso fui para o FGC, para o Fundo Garantidor de Créditos, né, para monitorar, né, o mercado bancário como um todo, tá? E depois do FGC fui empreender, né, fui para uma empresa de Venture Capital, né, e agora, né, para tocar o business de gestão de crédito dessa empresa de Venture Capital, né? Então essa empresa ela comprava empresas de crédito, né? E a gente tinha um seed money lá exatamente para poder, né, garantir que tudo que essa empresa estava originando tinha um bolso, né, para comprar esses ativos de crédito, tá? E eu tocava esse business de crédito dentro dessa empresa de Venture Capital, tá? E agora estou aqui na EcoAgro, né? Me fizeram esse convite, né, no fim do ano passado para vir aqui para a EcoAgro, tá? Para fazer toda a parte de gestão da EcoAgro, né? A EcoAgro especificamente, acho que é interessante falar aqui para os nossos ouvintes, né? Ela é uma empresa que tem dois grandes negócios, tá? Ela tem um negócio que é originação de certificados de recebíveis, tá, do agronegócio, originação e estruturação, tá, de certificados de recebíveis do agronegócio. É uma casa que
muito conhecida nesse segmento, tá? A Ecoagro ela acaba sendo, né, o elo entre o mercado de capitais e o agronegócio, né, e o campo, tá? E ela faz isso a longa data, tá? Ela tem 15 anos de idade, tá fazendo 15 anos esse ano, estamos muito animados com isso, tá? E já originou, só para você ter uma ideia, até hoje mais de 40 bilhões de reais em certificados de recebíveis do agronegócio, tá? Então esse é o grande foco, tá, da Ecoagro, certificado de recebíveis de agronegócio. Até pouco tempo atrás era o foco principal da companhia e agora, né, de um tempo para cá, né, a gestora tá aí a longa data, tá? Mas ela era uma gestora pequena, mas do ano passado para esse ano a gente cresceu a gestora, tá? A gestora hoje está com 2 bilhões de reais de ativos, tá, sob gestão, sendo que uma parte disso estão alocadas, né, no nosso, né, Fiagro hoje, tá? É uma gestora que tem foco no agronegócio, tá? Então o nosso foco exclusivo é o agronegócio, porque o agronegócio é um setor que é complexo, tá? Ele é muito complexo, tem uma série de especificidades, tá? Então demanda muita especialização e a gente entende que para fazer o agronegócio bem feito, para financiar o agronegócio de forma, né, muito bem feita, né, muito bem estruturada, a gente necessita, né, digamos assim, desse foco, né, exclusivo no agronegócio, né? Diferentemente de outras casas que tem por aí que fazem gestão de vários fundos e o agro é mais um deles, tá? No nosso caso, não. O agro é, de fato, né, o foco exclusivo da nossa casa, tá? E isso eu diria que é um grande diferencial até da gestora, né? Porque hoje nós temos, né, da ordem de 65 a 70 funcionários, tá, na Ecoagro, tá? 10 desses recursos, tá, são dedicados, tá, à ecogestão de ativos, a gestora, tá? E o restante, né, é um centro compartilhado, tá? Uma parte desses outros recursos é para originação e estruturação desses CRAs, tá? Mas a gente tem uma série de recursos lá que é compartilhado entre a gestora e entre a securitizadora. Isso é muito bom porque me permite ter o pé no campo e ter o termômetro do campo, tá? Então eu tenho gente lá no campo, né, originando, né, créditos, tá? E eu tenho gente lá no campo monitorando como é que tá a safra, monitorando como é que tá o campo, entendendo o produtor, tendo, né, de fato esse termômetro ali na veia, tá? E isso é muito importante para a gente conseguir fazer uma belíssima gestão de recursos, né? Só para você ter uma ideia, nosso fundo mais antigo, né, a gente tem um fundo que hoje está em processo de investimento, mas a menos desse, nosso fundo, né, que a gente fez com muito carinho, né, a gente criou em 2019, tá? Ele é um fundo, né, que hoje, né, o seu track record é impressionante, né? Ele está apenas com 150 mil reais de PDD, tá? E é um fundo de 70 milhões de reais, não é tão grande, né? Mas é um fundo que tem 150 mil reais de PDD desde 2019. Pra você ter uma ideia, né? E isso a gente só consegue por causa dessa especialização que a gente tem, pelo fato de estar lá no campo, estar sentindo o que está acontecendo, e com isso a gente consegue ser muito proativo nessa gestão dos recursos, né? A nossa gestora, ela faz a gestão do Fiagro, como você bem mencionou aqui, e também de outros produtos, em particular de FDICs, tá? De fundos de investimento de direitos creditórios, tá? Então a gente tem fundos lá de bandeiras, né, muito interessantes, né? A gente tem um fundo da Singenta, a gente tem um fundo da Rovensa, a gente tem um fundo da UPL, tá? O grande foco nosso hoje da Ecoagro e da gestora também é operar, né, CRAs e operar fundos, tá, no segmento da cadeia de insumos, tá? Esse é o grande foco ali da Ecoagro, né? O agro é muito maior do que isso, né? Mas a gente entende que esse pedaço do antes da porteira, né, vamos chamar assim, né, das empresas que vendem insumos para os produtores, né, é um pedaço muito interessante de explorar, e na nossa visão é um dos segmentos menos arriscados do agronegócio e que provê um retorno muito interessante para o investidor, seja no CRA, seja no fundo, né, no nosso Fiagro. Só para dar um passo atrás, Bruno, quando que surge assim a possibilidade da construção do Fiagro, né? No sentido assim, por que construir o Fiagro dentro de casa, assim, quais são os diferenciais para o investidor, né? Porque é aquilo que você falou assim, você tem outros veículos, tem o FDIC, você tem você pode alocar diretamente no CRA, enfim. Quais são realmente, por que surge mesmo a construção, que é algo relativamente novo no Brasil, né? Essa construção de você utilizar um veículo, mas eu entendo aqui, já vou colocar alguns dos motivos, mas talvez seja uma forma como a gente tem no fundo imobiliário, vamos dizer assim, se você acessar vários ativos, pulverizar, dar um mandato para uma gestão qualificada, né? Quais são, assim, em resumo, assim, por que a gente cria-se, né, o Fiagro dentro da estrutura que a gente tem hoje? Porque no brasileiro, acho que hoje já conhecemos bem os fundos multimercados, fundos imobiliários, né? E acho que Fiagro, até ontem eu estava fazendo uma live, né? E o pessoal, vamos fazer uma carteira de Fiagros, né? Hoje a gente já tem mais opções,
né, da diversificação, e acho que é um produto para pregar, acho que tem uma história só começando, né, no Brasil. Exato. A história do Fiagro começou em meados do ano passado, né, ali, né, o primeiro Fiagro que veio ao mercado, se eu não me engano, foi em setembro, né? Esse foi o primeiro de todos, né, setembro de 2021, né, então é uma história recente, né? Até então, né, os financiamentos do agronegócio, né, eles eram majoritariamente feitos por CRAs, né, no que a gente chama de uma oferta 476, Sim. que era muito acessível, né, que era acessível apenas por investidores profissionais, tá, por ser uma oferta 476. Então só realmente quem tinha bolso muito profundo conseguia, né, acessar essas ofertas. E quem tinha bolso muito profundo conseguia ir comprando um CRA aqui, outro ali, e montando a sua carteira de CRAs, e diversificando e tendo a sua gestão, né? E o que acontece? Não existia um fundo na praça, né? Não existia uma categoria de fundo, né, da CVM, por exemplo, regulada pela CVM, que desse, né, o que o CRA dá diretamente para o investidor, que é a isenção do imposto de renda, né? Esse benefício fiscal da isenção do imposto de renda. Legal. Né? Assim como você tem, por exemplo, debêntures de infraestrutura, você tem os fundos de infraestrutura que te dão a mesma isenção que você tem ao comprar debêntures, né, por ser pessoa física, né? Não existia isso, né, na parte, né, do agronegócio, né? Então, eu ter um CRA, eu tinha isenção antes dessa legislação, mas se eu comprasse um fundo que comprasse um CRA, eu não tinha essa isenção. Então, não existia essa possibilidade de você trazer essa isenção, né, em cascata, né, digamos assim, em cadeia, né, pro investidor, né? E nesse sentido que eu acho que o Fiagro foi muito inovador, né? Até o fundo de investimento imobiliário também, né? Porque ele permitiu que, se você montasse um fundo, né, de CRAs, né, que a priori é isento, né, os CRAs per se, né, se você investisse diretamente é isento para o investidor, né? Ao você investir, né, num Fiagro, esse mesmo investidor investir no Fiagro, ele vai usufruir dessa mesma isenção, né, da isenção dos rendimentos, né? Então foi a primeira vez que, né, que a gente teve agora a possibilidade de você ter um fundo que tinha, digamos assim, a mesma possibilidade de isenção, né, que o próprio, né, instrumento em si, né? Então isso eu acho que abriu, né, digamos assim, uma vertente assim para novas possibilidades de investimento, né? E a gente ficou muito contente com isso, porque a gente tinha uma base de clientes, né, enorme ali, de investidores profissionais, mas uma das coisas que a gente sempre quis lá na Ecoagro foi o seguinte: trazer investimentos do agronegócio para investidores não profissionais, né, para investidores menores, né? Para você que ganha o teu dinheirinho suado e que quer investir ele no fim do mês, ao invés de você colocar numa poupança, você colocar em algum investimento, né, do agronegócio. E até então não existia esse produto, né? Essa é a verdade, né? E com o Fiagro esse produto passou a existir. Por isso que eu acho que é uma legislação que foi inovadora, né, nesse sentido. Então hoje qualquer pessoa, né, a dona de casa, o estudante, né, o trabalhador que ganha o seu dinheirinho suado e sobra uma coisinha no final do mês, ele consegue, né, investir, né, nos Fiagros, porque tipicamente você consegue investir num Fiagro pelo menos com R$100 você consegue investir no Fiagro, tá? Alguns até com R$10, né? Então é um investimento que passou a ser acessível, né, para o Brasil inteiro, né? Essa é a verdade, coisa que antes estava acessível apenas para investidores institucionais ou investidores de bolso muito profundo, né? Então nesse sentido eu acho que foi muito inovador, né? E o segundo motivo eu acho que é esse, né? Para você investir num CRA diretamente, né, você precisa conhecer aquela empresa, você precisa conhecer do business, precisa conhecer daquele negócio, né? Você precisa fazer a tua análise de crédito, você precisa ter toda a sua, digamos assim, governança e o teu processo de investimentos, né, bem determinado, né, e bem definido para você fazer a compra daquele CRA. Porque senão, o que poderia acontecer? Você poderia, né, achar que um CRA é bom apenas pela rentabilidade dele, mas em algum momento essa empresa, por exemplo, decretar uma recuperação judicial ou ela ir à falência, né, e você não conseguir ter os seus rendimentos, né? Então você, investidor que não é especialista no assunto, tentar se aventurar a comprar direto esse CRA, né, seria algo que talvez poderia ser um tiro saindo pela culatra. Sim. E aí o Fiagro é super interessante também por causa disso, porque permite que, além de você, investidor, né, que ganha o seu dinheiro suado, poder investir no agronegócio, você também pode contar com gestores, né, renomados que entendem muito bem do assunto, né, e que sabem fazer investimentos no agronegócio, fazendo todo esse trabalho de análise, né, de investimentos para você e garantir que o teu risco está sob controle, está mitigado e que não vai ter problema para você, né? Eu acho que, né, ou minimizar a chance de problema
problemas para você. Então, esse é o benefício que você tem ao você investir num Fiagro, né? Da mesma forma que ao você investir num fundo multimercado, você tem lá o gestor especialista que vai investir nos vários mercados para você, né? No mercado de ações, no mercado de derivativos, né? No mercado de renda fixa, no mercado de moedas. Se agora aqui no Fiagro você tem um gestor especialista que pode investir no agro para você, né? Coisa que você não tinha antes. Então, eu diria que esse é o, digamos assim, um grande benefício de você ter os Fiagros aí com uma nova modalidade de investimentos aí pro investidor. Eu já estou vislumbrando até os talvez, não sei se você deve saber melhor do que eu, assim, mas talvez até sendo alvo de que a gente chama de FOFs, né? Ou seja, fundos comprando cotas do Fiagro, porque o Fiagro talvez ele entre ali numa alternativa de diversificação dentro do portfólio que talvez ele tenha características de uma renda fixa, vamos dizer assim, a liquidez de um fundo imobiliário, enfim, tem uma série de benefícios, né? Assim, você acessar um mercado específico de uma forma bastante pulverizada, porque mesmo aqui para quem acompanha mais a bolsa, fala assim, pô, mesmo na bolsa a gente tem 4 ou 5 empresas listadas em bolsa assim maiores, né, do setor agro, não é tanta opção assim, né? Exato. E você chegar ali no fornecedor de insumo, né, na cadeia, na ponta, e às vezes são empresas menores, às vezes são grandes empresas, você diversificar. Então, acho que é uma forma realmente... a gente brinca muito assim que a gente está numa crise, a gente está numa recessão, possível recessão mundial. Mas a gente brinca o seguinte, o mundo vai continuar precisando de alimentos, né? A gente vai precisar de insumos para fazer alimentos. Então, na dúvida, você vai comprar uma empresa agro, ou algo ligado ao agro, né? Então, essa volatilidade que a gente vê, lógico que o agro depende de clima e tal, mas se a gente pensar na demanda, ela é muito mais constante, né? No setor de proteína, setor agrícola, de fato. Né? E acho que esse é o grande desafio. Mas eu queria que você falasse aqui, porque a gente passa o tempo muito rápido, eu queria que você falasse aqui um pouco do fundo especificamente, né? De novo, são informações que a gente já tem publicadas até o momento da gravação desse podcast, né? Então todas as informações aqui são públicas, né? Então, falar um pouquinho como vocês fazem essa parte de gestão, escolha dos ativos, diversificação de fornecedores, né? De risco, né? Entender um pouco disso e entender também já o que vocês estimam de expectativa de retorno, de novo, tudo que a gente tem até hoje, né, da história do fundo, né? Tá bom, não, perfeito. Falando do EGAF11, né, ele é um fundo, como eu falei anteriormente, a nossa casa foca muito, né, e a nossa tese de investimento está toda calcada em operar a cadeia de insumos, né? A gente entende que esse é o setor de menor risco do agronegócio, né? E para esclarecer aqui para o nosso ouvinte por que a gente acha isso, né? Basicamente, quando você está olhando, né, vamos começar com um produtor, né? Quando você está olhando um produtor, né, que está plantando, né, ele tem a área de plantação, ele vai lá, ele planta, né, e depois ele colhe. Só que entre o plantio e a colheita, você tem um clima. Tá? Então, tudo pode acontecer entre o plantio e a colheita. Por mais que você expanda a tua área de plantio, não necessariamente você vai ter uma produção maior, porque depende do clima. Se o clima cooperar, ótimo, você vai ter uma produção maior. Se o clima não cooperar, você não vai ter uma produção maior. E se o clima for muito desfavorável, você vai ter eventualmente até uma quebra de safra e até uma perda de 100% da tua safra, como ocorreu no sul do Brasil, né, no início desse ano. Sim. Tá? Então, investir, por exemplo, em produtores, né, é um investimento de risco um pouco maior, porque você está também, né, sofrendo o risco do clima. Então, se um produtor, bate o clima na terra dele, né, e ele, né, não consegue, né, colher no volume que ele esperava, Sim. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir monetizar a safra dele da forma como ele esperava, né, e, consequentemente, corre-se o risco dele não ter dinheiro para pagar os juros, né, de um determinado financiamento que ele tomou, né, no início, né, do seu ciclo, tá? Então, você, ao investir num produtor, né, tem vários fiagros por aí que investem direto, né, em produtor, compram um crédito de produtores, você está sofrendo esse risco na veia, né? Então, tem-se o risco, sim, né, de num período ruim, né, desse produtor não pagar os juros, né? E isso é da característica do próprio agro. Quem opera agro sabe que é assim, mas o investidor precisa ficar esperto com relação a isso, porque não necessariamente ele vai receber da forma como ele tinha imaginado. Já quando você vai para a cadeia de insumos, que é a tese do nosso fundo, né, a gente considera que é um setor de menos risco. Por quê? Porque, né, que é a cadeia de insumos? Né? São as empresas que vendem os insumos para os produtores. Geralmente essas empresas estão, né, elas operam, né, por mais que a matriz seja numa determinada região, ela opera em vários municípios, né? Às vezes em vários estados. Tá? E aí, né, se uma determinada região der um problema de clima,
Tá? O que vai acontecer é o seguinte, tudo bem, naquela região essa empresa vai faturar menos. Sim, tá? sim. Mas tem todas as outras regiões que performaram bem, que o clima performou bem, que vai fazer com que o faturamento dessa empresa não caia tanto, né? Que caia muito menos do que se ela tivesse no segmento de produção. Eu diria que é a diversificação da diversificação, né? Então, é a diversificação da diversificação. Deixa eu só desligar aqui, né? Ainda bem que tá botar no mudo aqui. Você faz a diversificação da diversificação. Então o portfólio já é diversificado e o seu, vamos dizer assim, o ativo investido também tem essa diversificação. Acho que vamos pegar o caso aqui, o exemplo da Syngenta ou qualquer outra empresa que seja aí. Ela tá querendo falar. Ela tá querendo falar, rapaz. Eu tô tentando desligar aqui. Eu desliguei um, mas esqueci de desligar o outro. Peço perdão aí ao nosso ouvinte se isso aqui ficar no áudio. Mas ela tá querendo desligar aqui. Deixa eu botar no mute aqui. Acabei de botar no mute. Agora não vai mais nos incomodar. O que a gente tá falando aqui é a questão da diversificação da diversificação. Então, assim, vocês já têm um portfólio diversificado, provavelmente em empresas diferentes, geografias diferentes. Geografias, quando eu digo assim, uma está no sul, a outra está fornecendo. Mas dentro da própria empresa também, por exemplo, a Syngenta, provavelmente ela fornece, como você falou, para culturas diferentes. Vamos pegar só o caso da Syngenta, que eu acho que é uma empresa gigante, né? Mas provavelmente para empresas diferentes, para culturas diferentes, para geografias diferentes, né? Para climas diferentes, né? Então é difícil a Syngenta da noite para o dia falar assim, não vamos receber porque quebrou a safra. Não. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então as empresas que operam essa cadeia de insumos, né, tais como, né, Syngenta, a Syngenta não está no nosso fundo, né, só para deixar claro aí para o nosso investidor, são empresas um pouco menores que a Syngenta, mas tem uma excelente capacidade de pagamento. Mas vamos tomar ela aqui como exemplo, né? Sim, é exatamente isso. Se uma região não performar tão bem por causa de uma determinada quebra de safra, você tem todas as outras regiões na qual essa empresa opera para compensar essa má performance dessa região que teve essa quebra de safra. Então acaba sendo, né, o faturamento dessa empresa, ela sofre oscilações, né, com alguma quebra de safra regional? Sofre, mas muito menos do que se você estivesse, né, operando, por exemplo, direto na cadeia primária de produção, que é o produtor. Tá? Então por isso que a gente prefere, né, operar exatamente na cadeia de insumos. Tá? Além disso, né, no nosso fundo a gente não tem uma revenda, a gente tem várias revendas, como você mencionou. Né? A gente tem revendas, né, que se espalham por mais de 10 estados do Brasil, principalmente nos estados, né, que são os principais produtores do Brasil. Nossas maiores exposições estão em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, tá? Que são estados que geralmente têm uma menor chance de ter quebra de safra. Você viu, teve quebra de safra no Sul, mas nesses estados passaram, né, por uma situação muito melhor do que o que aconteceu, né, no Sul. Tá? Em muitos deles não aconteceu nada, né? Em um ou outro, uma partezinha do estado teve, né, algum ruído ali por conta do clima, mas, né, passou de uma forma, né, incólume. Tá? Então a gente tem essa diversificação de estados e uma outra diversificação que é super importante também, né, falando do fundo. Então a gente está em mais de 10 estados hoje dentro do fundo. Além disso, a gente opera, né, essas revendas que a gente, né, investe, né, que o fundo investe, elas operam mais de 7 culturas. Tá? É óbvio que as principais, né, que são produzidas aqui no Brasil estão lá no fundo, né? Então estamos falando de soja, milho e café. Então soja, milho e café está lá, né? São as principais exposições que a gente tem, tá? Porque é o que o Brasil produz, sim. Em maior quantidade. Mas além disso, a gente tem várias outras culturas dentro do fundo, né? Amendoim, arroz, né? E assim por diante. Tá? Então isso também é muito importante, né? Eu estou também diversificado em cultura. Geralmente um produtor planta sempre uma cultura só. Então imagina se bate uma praga lá. Se bate uma praga lá, acaba com a plantação do cara ou destrói 50% da plantação do produtor. Então, né, ao fato de você estar operando na cadeia de insumos, isso é um outro mitigante. Além do clima, você tem um mitigante também, eventualmente, de pragas que podem, né, acontecer ali nas produções. Tá? Então isso é super importante. Tá? E além disso, o fato da gente operar o, né, CRAs de revendas, né, cadeia de insumos, né, a cadeia de insumos são empresas que, né, comercializam insumos para os produtores. Sim. Então elas têm, né, uma base de faturamento, né, e geralmente ao comercializar, né, esses produtos para os produtores, né, esses insumos para os produtores, né, eles o fazem a prazo, né, eles dão crédito para o produtor. Né, o produtor, né, quando ele vai, né, fazer a sua plantação, ele tem que custear a safra. O agro, ele é capital intensivo, né? Talvez ao contrário do que a turma imagine. Né? Um produtor precisa de muito capital para quê? Para comprar o adubo, comprar a semente, comprar o fertilizante, para aí sim plantar, né, essa semente na terra com adubo e com fertilizante, né, e depois jogar defensivos, né, para garantir que não tenha praga na plantação dele, né?
Aí ele vai desenvolver essa cultura e no final vai colher. Tá? E aí, ao final, após colher, ele vende isso eventualmente para uma trading ou vende, né, no mercado direto, monetiza essa produção e aí é que ele vai pagar a empresa de insumos. Então, a empresa de insumos, né, para ela conseguir vender, né, para os produtores, ela precisa dar crédito para os produtores. Ela vende a prazo, né? Ao vender a prazo, o que ela tem lá? Né? Essa receita dela é uma receita futura. Ela tem duplicatas no seu balanço. Ela tem a rubrica lá, clientes a receber, né? Que os clientes de crédito adoram, né? E o que você pode fazer com isso? Você pode colocar isso como uma garantia do CRA. E é exatamente isso que a gente faz, né? Além de a gente selecionar empresas, né, que têm uma capacidade de pagamento, né, espetacular, né, nesse setor, né, de insumos, né? A gente, além disso, né, coloca como garantia, né, dos CRAs que a Ecoagro origina, né, e que o fundo compra, tá? Esses recebíveis dessa companhia, né? Geralmente, né, o CRA, né, a emissão que o CRA faz, né, é num volume, né, inferior ao que a empresa, né, gera de fluxo de caixa ao longo do ano, gera de recebíveis ao longo do ano. Então, as empresas têm sobra de recebíveis para colocar no CRA, né? E aí, o que a gente pede para essas empresas? Você vai colocar os melhores recebíveis no CRA. Então, tem algumas formas e algumas métricas da gente trazer esses recebíveis para dentro do CRA, é chamado índice de liquidez, tá? Não é a gente que diz quem são os melhores recebíveis para ir para dentro do CRA, né? O que a gente faz até para dar mais tranquilidade para o investidor, né, no processo de originação desses créditos, né? A gente contrata uma empresa de auditoria, tá? Geralmente a gente tem usado a KPMG, tá? Para fazer o que a gente chama de aging dessa carteira, ou seja, calcular esse índice de liquidez, ou seja, ela vai ver, né, quem são os melhores, né, clientes daquela revenda, né? E aí sim a gente vai dizer à revenda o seguinte: olha, revenda, esses aqui são os clientes elegíveis que você pode depositar como garantia desse CRA. E aí a revenda vai depositando, né, esses recebíveis, tá, em garantia do CRA. Tá? Então ela faz esse primeiro depósito. Sim. Contra esse primeiro depósito de garantias, a gente libera os recursos para essa revenda, né, os recursos do financiamento via CRA para essa revenda. Perfeito? Essa revenda, o que ela vai fazer? Ela vai comprar o estoque dela para aí sim conseguir vender para os produtores novamente, né, no próximo ciclo, né? E vida que segue. O interessante desse CRA, né, Marco? O interessante desse CRA é que, diferentemente de um banco, por exemplo, que a revenda tem que ir lá bater e ela vai conseguir um financiamento de 6 meses, né? O CRA dá uma linha para ela de 4 anos. Então, um CRA funciona para essa revenda como se fosse uma linha de desconto de duplicata de longo prazo, que ela sabe qual é a taxa que ela vai descontar, ela sabe que ela tem essa linha por 4 anos, né? E está chegando próximo do fim dos 4 anos, o que a gente faz? Se a revenda continua com uma capacidade de pagamento boa, a gente renova. Né? Então, esses CRAs que a gente coloca dentro do fundo é um CRA de revendas que tem uma capacidade de pagamento espetacular, né? São várias revendas que estão espalhadas pelo Brasil e operam, né, no Brasil como um todo, tá? Além disso, operam várias culturas, né? Ou seja, mais mitigação para o fundo, tá? Além disso, além de eu ter várias revendas dentro do fundo, né? Eu tenho, né, como garantia, né, as duplicatas dessa revenda, tá? Só para você ter uma ideia, né, no fundo hoje nós temos 11 ativos no fundo, tá? 11 CRAs no fundo, né? Debaixo desses 11 ativos, né, a gente tem 30 mil clientes elegíveis dessas revendas, dessas 11 revendas, tá? Que podem ser postados como garantia desses 11 CRAs que estão no fundo. Ou seja, 30 mil produtores lá, Marcos, clientes dessas revendas. Ou seja, é muita pulverização, né? E isso é muito bom. Isso traz muito menos risco, digamos assim, para o investidor. Sim. Tá? Além disso, né, o nosso fundo, né, porque a gente entende que, como a gente está operando para um investidor que não é tão qualificado assim, não é tão profissional assim, né, que investidores, digamos assim, normais, que não entendem tanto do mercado financeiro podem comprar o nosso fundo, né? A gente não quer correr o menor risco de perder dinheiro desse investidor, né? Esse investidor que ganha o seu dinheiro de suado. Então, o que a gente faz? Além da gente, né, comprar esses CRAs, né, que tem essas garantias enormes, a gente compra o que a gente chama de classe sênior desses CRAs, tá? Então, aqui só para explicar um pouco o que é essa classe sênior para o investidor, né? Geralmente, um CRA pode ser dividido, né, em várias classes, né, mas, né, genericamente a gente, né, divide ele em classe sênior, classe mezanino e classe subordinada, tá? E o que significa? A classe subordinada é o seguinte, né? É a famosa caixa d'água, né? É a famosa caixa d'água, exatamente. Vamos imaginar agora, o pessoal que está em vídeo, imagina agora, né, o Bruno explicando aqui
desenha na sua cabeça aí uma caixa d'água, né? E coloca nessa ordem, né? Nessa ordem justamente. Exatamente, né? Quem absorve as primeiras perdas é a cota subordinada, tá? Que tá lá embaixo da caixa d'água. Que tá lá embaixo da caixa d'água, tá? Então, por exemplo, se essa empresa não pagar ou ela não tiver recebíveis suficientes para pagar, né? Quem vai sofrer primeiro é a cota subordinada. Depois da cota subordinada você vem a cota mezanino. A cota mezanino sofre o restante, né? E apenas depois da cota subordinada sofrer integralmente, né, as perdas, e depois da cota mezanino também a mesma coisa, sofrer perdas, que você bate na cota sênior. Sim. No nosso fundo, a gente só compra CRAs de classe sênior, tá? Para dar mais proteção ainda para o investidor, tá? E uma outra coisa que é interessante mencionar aqui para o investidor é o seguinte: essas revendas, essas empresas que a gente põe para dentro do fundo, elas não precisam nem sequer ter a vontade de pagar os recursos para o fundo. Por quê? Porque os próprios recebíveis que elas colocam como garantia da operação, elas caem na conta, né, da própria revenda, mas é uma conta que a gente chama de conta vinculada, que quem comanda essa conta? A Ecoagro. É o operacional da Ecoagro. Caiu o dinheiro lá, a Ecoagro que vai dizer o que vai fazer com esse dinheiro. Se devolve para revenda, né, ou se retém naquela conta, né, para fins de um pagamento de juros, para fim de um pagamento de amortização ou principal no final da operação. Então, assim, as próprias duplicatas que são colocadas como garantia da operação, tá, que geralmente é uma razão acima do volume de emissão, geralmente não, sempre é acima do volume de emissão, geralmente da ordem de 110 a 120% do volume da emissão. Então, essas próprias duplicatas, conforme elas vão sendo pagas, vai caindo dinheiro na estrutura do CRA, e esse dinheiro que vai caindo lá, o que é feito com esse dinheiro? Né? Para o dinheiro não ficar parado lá, que a gente fala, olha, revenda, você tem mais recebível aí para aportar aqui no CRA? Tenho. Sim, então aporta novos recebíveis aqui no CRA. Ao aportar novos recebíveis no CRA, o que a gente faz? A gente verifica, olha, tem algum evento de pagamento de juros para acontecer nos próximos meses? Tem. Então retém esse financeiro para a gente garantir que consegue pagar esses juros, né, que vai acontecer nos próximos meses, e a diferença, né, você devolve para revenda. Dessa forma que funciona o desconto de duplicata, né? Ela aporta novas duplicatas, né, e a gente devolve para ela o dinheiro. Geralmente num volume um pouco menor do que as duplicatas que ela aportou, exatamente porque, né, essa diferença serve para pagar despesas do próprio CRA e também o pagamento de juros, né, ao longo do tempo. E isso sem sequer a revenda ter que botar a mão no bolso, né? Porque essas duplicatas, né, estão sendo pagas na própria estrutura do CRA. Então acaba sendo uma estrutura muito segura, né, para o investidor. A revenda não precisa ter aquela vontade de pagar. Cara, a própria garantia que ela colocou na operação se paga por si só, né? Então isso é muito bom, tá? Dá um conforto, né, adicional, né? Porque no crédito você tem aquilo que a gente chama, né, de caráter, né? Você tem aquele cara que tem o dinheiro para pagar, mas ele precisa ter vontade de pagar. Se ele não tiver vontade de pagar, ele simplesmente vira e fala, cara, não vou te pagar e tchau, né? Isso pode acontecer e aí você tem que ir para a justiça para reaver o seu dinheiro de volta. Aqui você não está sujeito a isso, né? Basicamente, né, o dinheiro cai no CRA e isso vai ser usado para pagar, né, o passivo desse CRA ao longo do tempo, tá? Então isso é extremamente importante e esse é um outro grande motivo que a gente também gosta muito desse segmento, né? No caso, por exemplo, de um CRA de produtor ou de um CRA de usina, você não tem esse instituto, né, dos recebíveis como garantia, né? E aí você tem que contar com mais um item ali, você tem que contar com a vontade do tomador que pegou os recursos pelo CRA pagar, né, pagar os juros, né, conforme, né, o prazo pactuado daquela operação, tá? Então é uma coisa adicional que você precisa ter. Nos nossos CRAs não, nos nossos CRAs basta, né, a estrutura rodar e ela se autofinancia, né, vamos dizer assim. Pô, muito bom. Eu acho que é muito bom para todo mundo entender aqui que é lógico que acho que toda operação envolve riscos, né? Acho que deixar o alerta para todo mundo. Mas acho que o próprio fundo, a própria gestão, a própria gestora, né, vai procurando formas realmente de medir muito bem esse risco, de mitigar muito bem esse risco, né? Diversas formas. E só para a gente também aqui já está caminhando para uns 10 minutos finais aqui. A gente tem tanta coisa para falar, né? Exato. Mas só para entender assim, a seleção, beleza, dos ativos. Mas como você, até acho que no último comunicado, enfim, no último relatório, vocês também trabalham no mercado que a gente chama de secundário, né? Então vocês também podem, só para explicar como é que funciona também essa possível, tô vendo oportunidade aqui, vamos vender ou vamos entrar, enfim, como é que funciona essa parte do secundário ou não? Vocês participam
mais concentradamente no mercado primário, nessas ofertas iniciais, vamos dizer assim. Né? Não, perfeito. O nosso fundo ele está aberto a comprar CRAs de qualquer securitizadora, tá? Ele não obrigatoriamente compra CRAs apenas da Ecoagro. É óbvio que os CRAs da casa, né, a gente tem muito mais conforto, que a gente entende todo o processo de estruturação, a gente sabe todo o cuidado que é feito no momento da originação, tá? Mas a gente compra CRAs de outras casas também. Tanto que no nosso fundo a gente tem um CRA da Alpeia, securitizadora, tá? Que é o CRA Cocari, tá? Que está lá no fundo até hoje, vai continuar, tá? Que quem estruturou isso foi a Stonex, que é um grande parceiro nosso, tá? E a gente teve muito conforto para comprar esse papel. Então, o nosso mandato é procurar os melhores papéis de mercado, né? Majoritariamente, a tendência é que a gente investe em CRAs da própria casa, pelo fato de conhecer o processo, como eu mencionei. Mas nada impede a gente comprar CRAs de outra casa também, tá? Então a gente tem essa tranquilidade, tá? A gente compra CRAs tanto no primário, como você mencionou, né? Ou seja, estou no processo de estruturação, estou originando, vou lá e compro o CRAs, né? Mas, vira e mexe, a gente pode ter oportunidades, né, de sair parcialmente de uma determinada posição, entrar em outra, e isso a gente vai fazer sim, né? A gente vai fazer rotações dentro do fundo, tá? Isso é benéfico para o fundo, né? Porque conforme a gente, né, tem conforto com o CRA e arruma uma outra contraparte para vender esse papel, né, é interessante para essa contraparte, que ela tem acesso a esse papel que para ela, né, parece muito interessante. Para a gente é bom porque abre espaço no fundo para a gente comprar novos CRAs que estão sendo originados pela própria casa, tá? Então a gente vai sim fazer essas rotações, tá? Essas rotações não quer dizer que a gente acha o risco de crédito de um papel ruim, é simplesmente porque surgiu uma oportunidade de sair num preço bom naquele papel e dar esse benefício, né, da saída num preço bom desse papel para o nosso investidor. E como a gente é uma casa, né, grande originadora de papéis, né, originamos, né, no ano passado 6,2 bilhões de reais de papel, papel não falta pra gente, né? Então assim, se eu tiver uma belíssima oportunidade de sair de um papel, eu vou sim sair no secundário desse papel e eu vou ter rapidamente um outro papel que está sendo originado ali no primário para comprar, tá? Ou no próprio secundário, se a gente achar um outro papel interessante no secundário, a gente vai comprar também. Mas o que a gente vislumbra é que majoritariamente a gente compre mais no primário do que no próprio secundário esses papéis, tá? Beleza, o Bruno, a gente tem tanta coisa para falar aqui que acho que eu tenho que voltar outras vezes. Mas só para falar assim, em relação a, acho que retorno mesmo, né? Assim, do que a gente... Não necessariamente aqui, acho que é uma promessa. Vocês publicamente fornecem ali os cálculos do que é uma expectativa de retorno, mas vamos falar um pouquinho do que o fundo entregou até aqui, né? Um pouco das características realmente do EGAF particularmente, né? Então, como é que tem sido o desempenho? É lógico que a cota é negociada em bolsa, então depende muito mais de mim do que de vocês, né? Então ela tem a sua volatilidade, isso é normal, mas até que tem sido, de certa forma, bem comportado, né? Assim, olhando para o mercado de ações, até outros fundos, tem sido bastante bem comportado. Mas olhando para o que tem até hoje, se você puder passar algum número de expectativa, né, de retorno, quais são os números que vocês estão trabalhando, que são números públicos todos já em relatórios. Perfeito, né? Não, maravilha. Falando um pouquinho de retorno, né? A meta do fundo hoje é CDI mais 4, tá? Então isso é o que a gente espera entregar para o investidor ao longo do tempo, tá? Essa é a meta que a gente estipulou para o fundo. Então a gente coloca papéis no fundo que, né, dentro de um nível de rentabilidade adequado para conseguir entregar esse CDI mais 4 para o investidor, tá? O fundo até hoje rodou acima da meta, tá? Então ele rodou, né, o primeiro dividendo pagou 4,72, ele vem rodando ali, né, em torno de 4,72 a 4,5, tá? A nossa meta continua 4, tá? Eu não consigo prometer algo mais do que isso, né, como expectativa para o investidor, mas 4 é algo que a gente tem conforto ali de estabelecer como meta, tá? Até hoje eu consegui dar mais do que essa meta para o investidor, né? Mas no futuro, né, o que a gente espera é manter esse CDI mais em torno desse CDI mais 4, tá? Marcou. E obviamente é um risco super adequado, né? A gente está falando de papéis, como eu mencionei, que são classe sênior, que tem pelo menos 30% de subordinação, que estão operando ali na cadeia de insumos, que tem garantia de cessão fiduciária de recebíveis numa ordem ali de 110% a 120%, né? O que dá, né, muita tranquilidade, muita garantia, né, de baixo risco, né, para esse investidor, né? Dificilmente acontecerá algum problema com esses nomes, né? E se acontecer, eu tenho garantia suficiente dentro da estrutura para se houver uma liquidação antecipada
antecipada nesses papéis, eu conseguir remunerar os meus cotistas, né, do meu fundo, né, numa rentabilidade adequada. Né? O que tem de garantia lá dentro dos CRAs é suficiente para pagar o que aquele CRA deve para todos os cotistas sêniores e, consequentemente, né, nós temos essa cota sênior. Tá? Então, com isso, né, acaba sendo um papel que, né, esse um conjunto de papéis que a gente compra com um risco, né, muito baixo. Tá? Eu diria que é quase virtualmente zero. Tá? Zero nunca é, né, mas é virtualmente zero pelo conjunto de garantias adicionais que a gente coloca no papel, e com retorno é muito maior do que se for ver uma poupança ou até mesmo outros fundos que muitos desses investidores, né, hoje acessam. Né? Então parece algo muito interessante. E além disso, né, o agro, né, é algo, né, por mais que não esteja subrepresentado na bolsa, né, ele representa 25% do PIB. Né? Estamos falando de um quarto do PIB aqui do Brasil. Né? Ele está subrepresentado na bolsa, não existe um quarto de valor de mercado, né, de ações do agro na bolsa. Né? E também não existe hoje muitos investimentos, né, no agro aí no Brasil. Né? E agora os FIAGROS vieram para ficar. Né? Hoje a gente tem da ordem de 3 bilhões de reais em FIAGROS, né, emitidos aí no mercado. Né? Esse número tende a crescer, é muito pouco ainda, perto, né, do que a gente imagina. O PIB hoje está rodando ali da ordem de 8 trilhões de reais. Né? Então 25% do PIB, estamos falando ali de 2 trilhões de reais. Né? Então você vê que 3 bilhões é muito pouco. Né? Mas hoje você tem essa oportunidade de investir um pouquinho no agronegócio aqui nos FIAGROS. E eu acho que é muito interessante, né, o investidor, né, diversificar um pouco seus investimentos e trazer pelo menos uma parte disso, né, para o agronegócio, que é um setor tão pujante. Né? Como você mesmo mencionou, né, o agro é algo que cresce sempre com a demanda por alimentos. E a demanda por alimentos não acaba, né? Só se a população no mundo for dizimada. Enquanto a população continuar crescente no mundo, né, ela vai continuar tendo que ser alimentada. Tá? Tanto que quando aconteceu no Covid, né, até convido, as pessoas que estiverem ouvindo aqui a ver os dados, né? Foi super interessante. Quando você pega o PIB e decompõe o PIB em agronegócio, indústria, serviços, né? O que você vai ver durante o Covid é o PIB da indústria caindo, o PIB de serviços caindo e o PIB do agro constante subindo, sim. Cara. Então você vê que é um setor anticíclico, né? Ele está muito concomitante ali com o que está acontecendo com a demanda por alimentos. E a demanda por alimentos é crescente. Né? Então, nesse sentido, né, nossa expectativa é que o agro, né, seja ali, né, uma demanda crescente, né? E além disso seja anticíclico em relação aos outros setores que o investidor aqui está investindo. Então é interessante como diversificação, é interessante porque é anticíclico, é interessante até como um investimento ESG também para o nosso investidor. Porque, né, investir no agro significa que você está ajudando, inclusive, a acabar com a fome do mundo. Né? Essa é a verdade. Né? O agro está aqui exatamente para suprir a demanda por alimentos mundial. Então, também é interessante nesse quesito ESG para quem, né, gosta muito de olhar para esse segmento ESG. Investir no agro significa investir em ESG também, Marco. Bom, não faltam argumentos, né? Mas eu acho que assim, não só a Ecoagro que a gente está aqui hoje, né, o EGAF particularmente, mas acho que é uma classe alternativa de investimento que está só nascendo no Brasil. Acho que vão surgir outras alternativas no sentido de que não é só bom para nós que estamos vendo aqui o podcast, no sentido de eu agora posso acessar o mercado agro, eu posso ser credor, porque é algo relativamente, vou ser bem radical aqui, mas provavelmente alguns anos atrás, ou muito tempo atrás, que era exclusivo dos bancos, né? Só o crédito ali mesmo que chegava na ponta. Agora a gente pode, como investidor, eu quero emprestar recurso, participar dessa cadeia de crédito com centenas de empresas, como você falou, são milhares de credores. E acho que também do outro lado também é verdadeiro, né? Também o produtor, né? Ele pode acessar uma cadeia de crédito, como você falou, para trazer mais previsibilidade, mais liquidez para ele e com taxas melhores, né? Talvez ele não conseguisse essas taxas no mercado financeiro tradicional. Agora, sem sombra de dúvida, capitais, né? A nossa meta é CDI mais 4, mas é importante lembrar para o investidor aqui que está ouvindo, né, para o ouvinte, que é CDI mais 4 isento de imposto de renda, né? Que chega na mão dele, né? Que chega na mão dele, né? Isso aí equivale, você pegar, vamos fazer a conta de padaria aqui agora, né? O juros está ali rodando ali quase a 14, né? Um pouquinho menos que isso, vai chegar a 3,75 no próximo Copom, né? Então vamos trabalhar com 14 aqui, só a grosso modo, né? Mais 4, né, acima desses 14, vamos fazer uma conta de padaria. É juros compostos, mas vamos fazer juros simples aqui. Dá 18, né? 18% livre de IR, né? Para eu chegar, né? Faz o inverso. Faz o inverso, exatamente. Se você dividir isso por 85%, né, que seria o equivalente a você botar o imposto de renda de volta, né? Você vai aumentar, né, isso em 15%. Então estamos falando aqui de mais de 20% ao ano, cara. Quem que consegue hoje ter uma rentabilidade de mais de 20% ao ano com baixo risco? Que é o que a gente está aqui se propondo aqui no EGAF 11, né? Exato. Então é exatamente isso, entregar um belíssimo rendimento para o investidor com muito baixo risco e permitir que ele, né, adentre aí no agronegócio, que é um setor subrepresentado hoje da economia. Né? Pô, muito bom. Bruno,
muito obrigado pelo bate-papo, né? A gente já está chegando aqui no nosso final aqui. Vamos marcar mais vezes, novas atualizações, enfim, acho que tem todo o potencial da Ecoagro, do EGAF, do agro como um todo, né? Enfim, acho que é uma oportunidade para a gente diversificar, conhecer outros produtos, né? Porque a gente acaba ficando muito restrito aos produtos aí, vão entre aspas, de prateleira, mas eu acho que com certeza, pouco tempo, né? Os FIAGROS eles vão fazer parte aí da diversificação do portfólio do investidor. Sem sombra de dúvida. Você conseguir investir num fundo desse com ao menos R$100, né, é muito bom. Né? Então, né, não é um investimento que você precisa de R$10 mil, R$50 mil para entrar. Exato. Não, com R$100 você entra nesse investimento. Né? Sobrou R$400 no fim do seu mês, você vai lá e compra 4 cotinhas do EGAF 11. E diferentemente de ações, você precisa comprar o lote cheio, né, R$100, né, ou ir no mercado fracionário. Aqui você compra o que você quiser. Você pode comprar uma cota, 2, 3, 10, 100. Então, você compra o que você quiser. Né? Então, isso é extremamente interessante. Né? E só para passar uma mensagem aqui pro ouvinte, a gente está preparando um processo de captação, né, de nova captação. Né? Então, em breve, vocês devem ouvir falar aí sobre essa nova captação que a gente está fazendo. Tá? E o que a gente quer é exatamente isso, né? Dar o benefício para quem hoje tem, né, investimentos no nosso FIAGRO de entrar em proporções maiores, ou seja, a gente vai dar direito de preferência para quem tem cota hoje. Então, se você quer participar dessa nova captação, né, vou só deixar essa mensagem, compra lá uma cotinha do nosso fundo, né, do nosso FIAGRO, chamado EGAF11 ou EGAF11. Né? Você compra na bolsa, né, como se fosse uma ação. Atento aí junto com a sua corretora aí, que provavelmente vai se comunicar, né, com Exatamente. E uma vez que você tem essa cota, você vai ter, a corretora vai te dizer quando vai ter essa captação e ela vai te perguntar se você quer subscrever a novas cotas do EGAF 11. E se você está gostando do fundo e quer aumentar a sua participação nele, basta você ir lá e subscrever. Você vai ter que subscrever 2 vezes. Né? Primeiro, você só vai conseguir subscrever o que você tem de participação do total da emissão de hoje. Né? Aí vai ser apurado isso, né? Vai ser liquidado essa primeira leva e aí você depois vai poder subscrever um montante adicional. E aí pode ser o quanto você quiser, 10, 15, 20 mil reais ou 50 reais, o quanto você quiser adicionalmente para fazer, né, para fazer a alocação nesse nosso produto. Tá? Então, dessa forma que você vai poder entrar adicionalmente ou comprando nossa cota no próprio mercado secundário no volume que você quiser. Exato. É uma forma para quem, acho que só para explicando miúdos aqui, é uma forma que tem uma oferta, vamos dizer assim, mais restrita para alguns investidores, mas é uma forma de qualquer um participar com qualquer montante, com qualquer posição, né, de participar dessa possível subscrição, desse crescimento aí do fundo, né? Então, mais uma alternativa aí dentro do todo o cenário que a gente está vivendo, né, para você alocar em produtos, né, que tenham um bom potencial, boa gestão, né? E acho que a gente procurar alternativas realmente dentro do todo o nosso potencial. Mas muito obrigado. Deixa o contato aqui do time de gestão, né, do EGAF, Ecoagro, é só procurar lá, né? Ecoagro encontra a empresa como um todo, né? Todo consolidado. Mas o Bruno também está aqui à disposição e precisando. A gente grava outros podcasts para explicar, né, a estrutura, né? Exatamente. E a gente vai estar aqui também para cobrar esse CDI mais 4 aqui, né? Com certeza, pode cobrar, Marco. E só falando, né, os nossos contatos estão nos nossos relatórios que a gente solta mensalmente. A gente mensalmente também solta um vídeo falando sobre a performance do fundo, né? Então, né, você investidor interessado, você pode ver os nossos relatórios, os nossos vídeos, né? Eles estão em todas as redes sociais e também nos sites da Ecoagro. E a gente está à disposição para qualquer esclarecimento aí de ouvintes e de investidores em geral. Boa, muito, muito bom. Pessoal, foi uma aula aqui de FIAGRO, né, com o time da Ecoagro, o EGAF 11, né? Procure lá o site oficial para procurar todas as informações do fundo, da casa, todos os produtos. Tá? Muito obrigado, Bruno, pelo bate-papo. E semana que vem a gente se vê aqui no nosso SaraCast, tá bom? Lembra de acessar sempre oficialmente o site oficial e mandem também e-mail ali. E qualquer dúvida adicional pode procurar eles diretamente ou através mesmo da sua corretora, enfim, para tirar dúvidas aí sobre negociação, tá? Possíveis ofertas, tá certo? Então a gente se vê aqui na semana que vem. Obrigado novamente a todo o time aqui da Ecoagro pela presença aí. Obrigado, Marco. Obrigado por essa oportunidade de esclarecer sobre o nosso produto EGAF 11. Valeu, pessoal. A gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.